Vamos lá, Braulio. Falar em vovó, Caio. Ah, Você sabe que você tem as netinhas aqui no Papo tem Conversa. muitas netinhas. Nós estamos com uma netinha nova aqui, porque ela tá precisando. Sei. 12 anos. Ah, bem netinha mesmo. E a primeira frase sempre é: Oi, Oi, Caio. Caio. Oi, minha netinha. Sim, fala, meu amor. Eu assisto você às vezes. Aham. Minha mãe não gosta de mim. Não gosta de? Minha mãe não gosta de mim. Ah, não gosta dela? É. Esse que era de mim. Não. Não, de mim é normal. Às vezes a mãe dela Assim, nem eu tá até sabendo. tava achando já bom. Ainda bem que é de mim que a mãe dela não gosta. Não, mas é dela. Não. Aí tá tudo errado, né? Aí ela Sim. faz as perguntas. Ela é simples. Ela fala: minha mãe não gosta de mim. A culpa é minha. Não, Eu tiro não. boas notas. Eu faço tudo que ela manda. Mas eu escuto a minha mãe conversando com o meu padrasto que eu sou um peso. Eu tento fazer surpresas para ela. Eu compro rosas, mas ela joga no lixo. Eu compro Rosas, mas ela joga no lixo. Eu não sei o que fazer. Nem beijo ela me dá. O que eu faço de errado, Caio? Você pode me ajudar? Olha só, minha filhinha, deixa eu te dizer o que está acontecendo. Infelizmente, a sua mamãe é uma mulher muito rasa, muito superficial, muito boba, muito tola, totalmente despreparada para ser mãe. Ela não estava preparada para ser mãe. Não é de você, de ninguém. Quando você nasceu, ela não estava e não está até hoje preparada para ser mãe de ninguém. E a culpa não é de quem nasceu dessa pessoa. Tem muita gente assim. Tem muita gente que nunca vai estar preparada para ser mãe. Tem umas que não estão num certo momento. Eram muito novinhas, ficaram grávidas por um acidente, sem querer. A mente ainda era muito imatura. Aquilo ali foi um peso muito grande, chegou de repente. Não era um desejo nem um plano. O coração da pessoa era muito infantil, não tinha raízes. E aí a criança nasce e a mãe tem que cuidar, o pai tem que cuidar, os avós que tem que cuidar, os tios. Ou... Algumas pessoas mais responsáveis são os que, em geral, protegem essa criança, porque aquela mãe ali, ainda muito imatura, não conseguiu entender o significado da maternidade. Mas depois de um tempo, algumas vão amadurecendo e com o convívio com o filhinho, com a filhinha, vão desenvolvendo a maturidade e a profundidade do amor materno e aprendem a cuidar e aprendem a amar e aprendem a ser mães. Algumas são assim, outras não. Outras são totalmente estéreis. Não lhes falta óvulo. Elas têm óvulo. Se um espermatozoide fecundar aquele óvulo, nasce um bebê. Mas no coração não existe sentimento de maternidade em nenhuma direção. Não é por você, não é pelo bebê, podia ser um outro bebê. Podia ser um menino, podia ser de um outro tipo, ela não sentiria nada. Porque ela é imatura, profundamente imatura. Ou talvez seja para sempre em relação a isto. Escute bem. Pode ser que ela seja daquele tipo que nunca vai conseguir ter amor materno mesmo por nenhum filho. E a culpa não é do bebê, não é do filho, não é de ninguém. É uma doença, ou uma limitação, ou uma incapacidade, ou uma imaturidade patológica, uma inafetividade dessa pessoa que deveria ser mãe e não consegue ser. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa é que o fato de que você e ela não moram com seu pai, e sim com seu padrasto, o seu pai ou foi um tempo marido dela ou nunca foi, ou apenas é pai, apenas genético, porque eles tinham um relacionamento e você nasceu, mas não teve uma continuidade entre eles, ou se teve não durou, prova disso que hoje ela tem um outro homem, ela é casada com uma outra pessoa, tem um relacionamento.
com essa pessoa que você chama de meu padrasto, mas uma mulher assim, como a sua mãe, quando não tem o homem com quem ela gerou o filho ao lado dela, ela fica pior ainda. Porque algumas mulheres que não têm esse sentimento de afetividade são salvas pela presença do marido. Porque elas não têm aquela capacidade materna de amar a criança profundamente. Mas como mulheres, são apaixonadas pelos seus homens. Então, por causa dos seus homens, elas se tornam mães. E algumas até vão aprendendo. Embora a gente note que é sempre um sentimento secundário no coração delas. Elas são sempre mais mulheres, mais esposas, mais amantes, mais tudo do que mães. Não há uma certa equivalência de significado no coração. A sua mãe, eu creio que não seria assim nem se o seu pai tivesse ficado com ela. Então o que aconteceu? Como muitas mulheres, ela teve um filho com alguém que não ficou, ela não tinha um sentimento materno e ela veio a se unir a uma outra pessoa. Ora, mesmo quando a mãe tem um sentimento profundamente materno, mas o casamento com o marido, pai da criança, não deu certo, terminaram, ela se uniu a outra pessoa, mesmo amando os filhos, se o padrasto ou o novo companheiro não for uma pessoa do bem, generosa, carinhosa, que torce em favor, que quer incluir, que trata do mesmo jeito, que adota no coração, que dá tempo ao tempo para o crescer da afeição, mas anda na direção de fazer aquela afeição aumentar e provocar no outro, na criança, também carinho, admiração, respeito, uma devolução de afeição por ele. Se não for assim, se for como a maioria dos padrastos são, infelizmente, o cara fica competindo com a mãe, acha que a criança toma tempo, que qualquer pedido da criança ou dedicação que a criança peça da mãe a ela é uma sonegação de tempo que se está tirando do homem, do padrasto para dar à criança. Tem padrasto que é chato, que cobra, que é ciumento, que briga, que implica, que quer impor suas leis, que não se aproxima com carinho, que é às vezes profundamente perverso. E tem aqueles dissimulados, que não batem de frente, mas ficam cobrando da mulher. Ora, mesmo quando a mulher é uma boa mãe, às vezes tem mulher que você vê que fica constrangida no meio do caminho, sem saber como funcionar entre o novo marido e os filhos de sempre, como é que ela vai lidar ali, se o cara não for totalmente do bem. Agora imagina quando a mãe não tem sentimentos maternos e está casada com um cara assim, demanda, que é infantil, que é ciumento, que é um bobão, como ele deve ser, e só faz demandas. Demanda de alguém que já não queria mesmo a maternidade. Aí fica horrível. E a criança, no seu caso, que é uma pré-adolescente, vai entrando numa crise profunda, porque se sente não gostada, como você está se sentindo, minha filha. Estuda, faz tudo que pode, tira boas notas, é disciplinada, cumpre os deveres, fica melhor do que os pais, do que os filhos de pais que cuidam bem deles. Às vezes as meninas e meninos como você, que sofrem o que você está sofrendo, são muito mais dedicados a querer agradar ao pai ou à mãe do que os que têm tudo. Mas nunca agradam, nunca é suficiente, nunca é o bastante. E aí a criança começa a se deprimir, a se ver mal, a autoimagem diminui, a pessoa diz: ah, a mamãe não gosta de mim, então quem gosta de mim? Vai ver que eu não sou gostável, porque o padrasto também não gosta de mim, minha própria mãe me detesta, fica dizendo que eu sou um peso, um estorvo na vida dela. Antes ela viver sozinha do que comigo. E ela também diz isso para agradar o cara, para o cara saber que ela é assim com ele, que ela está fechada com ele de todos os modos. E você fica carregando essa culpa. Mas se alguém tiver que carregar a culpa, aí é a sua mãe. Não tem nada a ver contigo.
E nem você tem que ficar com ódio dela, você tem que entender a sua mãe. Você só tem 12 anos. Mas não vamos esperar você ter 18, 19, 20, 22, se estrepar todinha de raiva para você saber a verdade. A verdade é essa. Sua mãe provavelmente nunca vai gostar de ninguém. Mesmo que ela tenha um filho com esse cara. Ela deve ter um tesão doido pelo cara. Se tiver um filho com o cara, vai tratar o filho muito melhor do que trata você, mas por causa do cara, não por causa da criança. Porque se ela fosse mãe de verdade, ela ia ser tua mãe até o fim. E qualquer homem que quisesse ficar entre ela e você ia dançar na hora. Porque quem é pai, quem é mãe, só admite na vida da gente quem vem para somar, incluir e acolher. Porque quem vem para dividir, para separar, para confundir e para produzir espírito de rejeição e de mal-estar, esse não tem o direito de ficar, nem de chegar perto. Quando pai e mãe têm esse coração, eles sentem esse cheiro longe, a porta está fechada. Meus filhos nunca teriam uma madrasta assim, porque eu não viveria com uma mulher assim. Como eu sei que os filhos da minha mulher não teriam um padrasto assim, que ela não conseguiria viver com um homem assim. Que não tivesse atitude de pai. E eu não conseguiria viver com uma mulher que não fosse mãe. Então não tem nada a ver contigo. Perdoe a sua mãe logo. Ore comigo agora e diga: Jesus, eu perdoo a minha mãe. Ela não sabe ser mãe, talvez nunca saiba, mas não é porque ela não sabe ser mãe que eu não vou saber ser filha. Eu vou obedecer, e eu vou obedecer sobretudo a Ti, porque eu sei que eu tenho pai, que eu tenho mãe em Ti, que eu sou acolhida, que eu sou querida, que eu tenho significado, que a minha vida faz sentido para Ti, que não é de pai nem de mãe que vem o sentido da nossa vida, mas é da Tua parte, é de Ti que vem o nosso sentido. Tu és aquele que dizes: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és aquele que me validas, Tu és aquele que me amas, que me queres, que gostas de mim. Diga isso agora, minha filha, em nome de Jesus, no seu coração. E continue assistindo aqui comigo, como se você fosse uma netinha. Que a gente não pode se ver, mas você pode me ver. Vai me assistindo. Porque você vai ver a presença de Deus cuidando de você. E não fique impressionada com o seu padrasto nem com a sua madrasta. Eles são infantis, são os bobos. Você não tem nada a ver com isso. Você entendeu, minha filha? Eu estou aqui para você sempre, tá bom? Um grande beijo. Tem uma filhinha nossa aqui, uma netinha, que viveu uma história parecida. Só que lá era a mãe, não precisava nem de um padrasto para... Padrasto também tinha um padrasto ruinzinho, mas a mãe era péssima. E aí ficava dizendo que a menina era gordinha, que estava fora do peso, que não gostava dela por isso, por aquilo. Conclusão. Ela conversou aqui comigo, pedi para ela ir para a casa do pai, o pai ouviu a nossa conversa, foi buscar ela, eles estão ótimos, ela está linda, maravilhosa, está dando até trabalho, os meninos estão dando em cima dela pra caramba. Uhum. Entendeu? Então, um beijinho para você e eu tô aqui. VNV TV, o canal é você.